canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Eu sou mesmo, é poeta. Salve, salve, galera. Professor Wellington Soares novamente aqui no Enemcast. E nesta segunda edição do nosso programa, estou trazendo um convidado especial, o Bambambam da língua portuguesa, aqui em Teresina, no Piauí, quiçá no Brasil também. Professor Nilton Neto. E aí, meu camarada? Bem, uma honra, cara, sempre participar de todos os convites que você me faz. Eu já disse pra você, no dicionário entre professor Neto e professor Wellington, não existe não. Você me chama e a convocação eu venho na hora. Maravilha, e eu fico honrado, você sabe disso daí. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa sobre língua portuguesa, linguagens, não é? Vamos ler aqui uma pequena biografia, não é? Do professor Nilton Neto, graduado em Letras Português, graduado em Letras Espanhol, pós-graduado em Docência Superior, mestrando em Língua Portuguesa e também autor de algumas gramáticas, né? O Novo Acordo Ortográfico, já está na 3ª edição, Gramática Esquematizada para Concursos, 1ª edição, e Gramática em 500 Questões, em 1ª edição. Meu brother, muita coisa aí, não é? É, mas olha quem fala, né? Muita coisa, o cara tem aí dá pra montar uma ala da biblioteca, professor Wellington. Neto, você sabe que essa prova de linguagens do Enem, não é a área de maior peso 5. Geralmente se pensa que seja redação, não é? Uhum. A redação vale 1000 pontos, mas o peso, pelo menos nas nossas universidades aqui do Piauí, tem peso apenas 3. E língua portuguesa e linguagens de um modo geral, né, tem peso 5. Você considera isso, vamos dizer, justo, essa supervalorização das linguagens? Bom, eu puxo sardinha pro meu lado. Eu acho que a valorização está justíssima. Eu acho que é algo honestíssimo. Cara, a língua portuguesa é a que vai proporcionar esse aspecto cognitivo para desenvolvimento das outras habilidades todas. Quando você, antes de começar a estudar as outras ciências, digamos assim, as outras matérias, você primeiro tem que aprender a falar, aprender a se comunicar. E no caso do nosso idioma, o nosso código é a língua portuguesa. O que vai permitir que possa fluir esse entendimento de outras disciplinas e outras ciências é a nossa língua portuguesa, essa maravilhosa. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Enem fluindo muito bem, caminhando para um horizonte mais textual, mais literário e mais plural, isso é uma conquista, isso é maravilhoso. Eu me lembro de que estava em sala de aula em 2009, quando houve uma reunião pedagógica e veio aquele baque dizendo, a coordenadora chega e diz assim, olha, todos os professores de língua portuguesa vão precisar mudar o material completo, inteiro. Ninguém tem material que sirva, todo mundo vai ter que mudar. Quero inserção de jogos, arte, cultura, sociologia e tal. E todo mundo ficou assim, mas de onde é que nós vamos tirar isso? Porque não existia, não havia uma fonte que você pudesse consultar. Não havia. Então eu me lembro muito bem, foi um ano muito difícil, mas também foi um ano muito enriquecedor nesse aspecto de estudo, de pesquisa, de lançar um novo olhar para a linguagem, né? E aí, meu irmão, foi o ano inteiro produzindo material. Tirinha, charge, cartoon, poema, música, jogos. Foi um processo muito importante e que até hoje traz muitas recompensas, né? Eu acho interessante isso daí, Nilton, só interrompendo um pouco você, porque linguagem no sentido mais amplo, né? Sim. Não só a gramática em si, mas também a literatura, nós temos também as artes, né? Nós temos a educação física e a escolha de uma língua. E eu observei aí, na sua pequena biografia, que você se formou, tá certo, em português e inglês e português... Espanhol. Tá certo, espanhol, né? Porque assim, você sabe que algumas perguntas, elas só têm respostas quando você busca o espanhol. Professores na graduação já me diziam, olha, se você quiser seguir nessa linha de pesquisa, de publicação, você vai precisar beber em outras fontes. Muita coisa tem explicação, tem justificativa nessa evolução da língua portuguesa, como o código dinâmico que é, mas que também as justificativas vêm de uma natureza etimológica, lá do espanhol. Muitos termos, né? Você tem, por exemplo, variações, nós vamos depois bater um papo sobre variações, existem muitas variações do espanhol.
Então, elas resistiram por muito tempo, mas, obviamente, a dinâmica histórica da língua portuguesa ninguém consegue deter ou conter. Então, as palavras vão caindo em desuso, outras vão passando por alterações, né? Então, essa dinâmica, acompanhar isso tudo nesses anos todos, e aí a gente pode falar, porque se eu tenho 21 anos de sala de aula, quando eu comecei, você era a minha inspiração. Então, imagine o quanto nós vivenciamos essas mudanças todas, a tratar do Enem, por exemplo, né? É uma prova totalmente diferenciada. Quem olha para a prova do Enem e, por exemplo, critica pela ausência de gramática, tá por fora. Tem que perceber que o que nós temos ali é uma gramática pulsante, mas que se tem ali um ramo, uma área especial voltada para a aplicação dela. Ou seja, linguagem, uma gramática contextualizada, né? Porque essa é a tendência, né? Eu me lembro, Wellington, que as gramáticas, quando eu ainda no começo do curso, né? Eu entrei de 2001 para 2002. Ainda no começo do curso, e a gente naquela época dava aula ainda cursando, tá? Quando eu digo que tenho 21 anos de sala de aula é porque eu ainda na universidade já era professor de terceiro e pré. Eu me lembro muito bem, eu saía aí perto de meio-dia da UESP, almoçava pelo centro, dava aula numa escola lá no centro, já terceiro e pré. Houve uma época, por exemplo, nessa trajetória que era possível dar aula sendo ainda acadêmico, né? Estudante. E depois não podia, aí eu fiquei, agora eu vou fazer o quê? Aí eu dava aula particular. Aí depois voltou, eu digo, opa, voltei. Engraçado, cara. Foi um processo muito, assim, muito atípico, né? Eu ficar assim, saí de todas as turmas, eu fiquei, e agora? E aí eu te levanto, tá certo, duas questões, né? A primeira, você falou em gramática, para a gente perceber, não é, que a própria gramática, hoje no curso de letras português não é praticamente ministrada nas universidades, não é? Isso é um baque, né? Eu não peguei ainda, vamos dizer, professores na federal ministrando gramática, mas hoje em dia você não encontra. E a outra questão que eu te coloco é o seguinte: nós falamos só uma língua? O português não é só uma língua? Com certeza não, é uma língua plural, na verdade, né? Multiarticulada. Poxa, sobretudo porque nós temos ali o CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Já não seria pouco o fato de que nós temos influência de muitas outras línguas, né? Eu me lembro, Wellington, eu não me lembro se foi Olimpíada ou se foi Copa do Mundo, a que teve no Brasil, porque nós tivemos as duas, né? Acho que foi Olimpíadas, era assim, a entrada, né? A cerimônia de abertura. Era um chão, um piso, que ele era interativo. Passava uma caravela portuguesa, aí deixava um rastro. Passava uma outra representando ali outro idioma, né? Outro povo, deixava um rastro. Quase todos passaram por ali e foram montando, e aquilo por onde passavam ia ficando uma marca luminosa no chão, até formar o Brasil. Ou seja, nós somos um pouco de muitas coisas, né? É isso daí. E isso é maravilhoso. Você até percebe no nosso essa dia a dia, influência. a gente percebe uma coisa é a língua falada, outra coisa é a língua escrita, não é? Fora os regionalismos que nós temos também, né? É isso que torna a língua muito dinâmica, muito pulsante. A língua é algo, vamos dizer, mutável, né? Não é aquela coisa, vamos dizer, presa, não, né? E quando a gente fala de língua portuguesa, ela é incontrolável também, né? É isso que é especial nela, ela não se deixa dominar. Você convive com ela, você se inspira, você pesquisa, você estuda e conhece muita coisa. Mas ela não se deixa dominar, ela é incontrolável. Isso é maravilhoso, isso é o que nos instiga, né? E aí eu pergunto a você concorda com o Caetano, tá certo? Ou alguém que disse lá atrás, antes mesmo do Caetano, minha pátria é minha língua? E olha que você quando pega Camões, por exemplo, né? Que diz isso, a minha pátria é a língua portuguesa. Eu acredito 100% nisso, eu acho que nós somos produtos disso. Ela não é só o que a gente usa como código, ela é parte de nós, né? Ou nós somos parte dela. A língua portuguesa ela tem uma dimensão que nos traz desde as possibilidades argumentativas, que nos permite nos comunicar, ela vem trazendo todo esse encanto da literatura, ela vem mostrando para a gente muitas faces. Você pega, por exemplo, a parte até dos códigos linguísticos, quando você pega na literatura, e aí você é autoridade nisso, você pega a parte do concretismo,
tudo isso, imagem, tudo isso é literatura. O dia, o movimento, o trânsito, tudo isso é literatura. Quando você lança um olhar sagaz, você percebe que em tudo existe arte. E eu costumo dizer que o que vai salvar a humanidade é o amor e a arte, com certeza. Exatamente, eu concordo plenamente com você. Mas eu te pergunto, deixando aí, nós fizemos um preâmbulo, né? Você notou Sim. aí que nós fizemos um preâmbulo, né? Colocando a importância da língua portuguesa no nosso dia a dia, como identidade também cultural. O que é que você está trazendo para essa nossa conversa? Nós temos variações linguísticas, Sim. não é? Nós temos também as figuras e funções de linguagem. Você quer começar por onde? Pô, a gente, na verdade, quando a gente fala nesse aspecto de linguagem, né, colocando os dois pés no terreno da conotação, tudo isso é uma receita que envolve tudo ao mesmo tempo. A gente consegue perceber frações diferentes, mas a porção maior, por exemplo, da prova do Enem está aí, né? A matéria-prima então. O filé dessa prova maravilhosa de língua portuguesa, de linguagens, de códigos, suas tecnologias, está aí. É nessa manipulação, no bom sentido, da literatura, né? O aspecto conotativo. Eu fico pensando, Wellington, como seria chato se o mundo fosse apenas denotativo, né, cara? Imagine como nós seríamos insuportáveis. Nem me fale. Se nós fôssemos... E existem pessoas que são extremamente literais, né? Os portugueses, por exemplo... Nós temos uma música de um cantor piauiense, inclusive, do Roraima, né? Ela é literal demais. Ela é literal demais. Os portugueses são muito literais. Algumas situações representam muito bem isso. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem de uma atriz que mora em Portugal. Ela diz assim, a primeira vez que eu fui para lá e fui a uma pizzaria, perguntei ao garçom, a pizza grande vem em quantas fatias? Aí ele falou assim, em quantas você partila. Um amigo que mora lá... Quer dizer, ele serve inteiro. Um amigo meu que mora lá há muito tempo, professor de português também, ele me disse assim, Neto, eles são tão literais a ponto de, por exemplo, minha família veio me visitar em Portugal, pegamos um táxi e lá nós falamos para o taxista, olha, nós somos de tal região do Brasil e nós queremos conhecer o museu tal. E o taxista, sim, o que eu posso fazer por vocês? Ele disse assim, você pode nos levar até lá? Sim, levou. Chegou lá na porta, o museu estava fechado. Sim. Aí eles disseram assim, o museu está fechado. Aí o taxista falou, sim, não abre dia de hoje. Mas por que você não falou? Porque vocês só me pediram para trazer para cá, não me perguntaram se estava aberto. Será possível? E olha que em Portugal não são tantos autores brasileiros que são prestigiados. Muitos autores brasileiros ainda não têm prestígio lá. É o contrário do que acontece aqui. Nós somos um povo tão acolhedor, né, cara? Tão generoso, amoroso. E nós aqui endeusamos os autores portugueses. E com razão. Com razão. A coisa começa lá, de certo modo, uma vez que os nossos indígenas não tinham a tradição da palavra escrita, né? Embora a literatura tenha se originado da palavra oralizada, a literatura vai se firmar mesmo com a palavra escrita, não é? E aí me lembra um fato, certa vez eu ainda estava à frente do SALIP, do Salão do Livro do Piauí, e nós trouxemos um poeta português, cujo nome eu não lembro agora, né? E eu fiz justamente essa indagação. Como professor de literatura, nós ministramos, nós estudamos a literatura portuguesa, de Camões até o Fernando Pessoa, não é? E lá em Portugal, os alunos estudam os autores brasileiros? Ele diz, olha, não me faça essa pergunta que eu morro de vergonha, não estudamos. Então nós somos ignorados lá em Portugal, né? E precisamos reverter isso daí. Há quem diga que esse acordo ortográfico, né? Uma das razões foi justamente essa daí. Esse alinhamento, né? Esse alinhamento. Existem muitas variáveis, realmente. A redação do atual acordo é péssima. A redação no aspecto de harmonia, equilíbrio entre essas regras, o que fica, o que muda, é muito confuso. Até hoje, isso me machuca, isso me maltrata quando eu tenho alguma publicação a ser feita, porque existem muitos cantos obscuros ainda, né? Então a gente fica trabalhando, por exemplo, numa aula para concursos públicos. Você trabalha aquilo que a banca cobra. Então você vai seguir ali como norte o perfil cristalizado da banca. Mas se você disser, eu me lembro muito bem que em 2012, num SALIP, foi quando eu lancei o primeiro livro a respeito do atual acordo ortográfico. Naquele frenesi, ninguém sabia muito como era. Eu e alguns outros professores começamos a imaginar uma publicação que pudesse facilitar a vida do aluno e assim aconteceu.
Na primeira edição, da primeira edição para a segunda já teve mudança. Já tinha... Volta, menino, volta. Eu me lembro demais dessa confusão. Eu me lembro que eu participei de um bate-papo literário lá no Salip com o Luiz. Professor Luiz. Quando eu desci, estavam lá na plateia o Osias e outros professores da época, né? Eles disseram, isso aí vai mudar. Aí eu disse assim, que é isso? Acabei de publicar. Acabei de vir de dentro. Eu estava ali no palco falando, rapaz, com toda a propriedade de segurança. Não, eu disse assim, você vai mudar. Eu digo, não, professor, mas será que vai mudar? Pode ter certeza que vai mudar. O que é experiência, né? Eles me dizendo lá que ia mudar e tal. No ano seguinte mudou, rapaz. Eita, eu digo, rapaz, esses caras estão com gabarito da prova. Você falou no professor Osias de saudosa memória, né? O Osias tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que era preciso a gente ter uma língua portuguesa, o português sem gramática. Regra, E ele andava com um livro, sem né? regras, né? Ele andava com um livro. Só que ele andava com o livro. Ele disse, se você tem que aprender português, é sem regra. Ortografia não é regra. Por exemplo, a regra do R... Aí ele falava assim, umas 5 regras. Eu digo, professor, mas tem alguma coisa errada aí. Você tá defendendo que não tem regra, sabe todas e tá usando... Não é pra usar, não use, meu. Olha, existe um embate hoje linguístico que é... você pega, por exemplo, o Marcos Banion, né? O Marcos Banion, ele defende um afrouxamento das regras para que possa fluir a comunicação. Massa, cara. Que seria a língua brasileira. Exatamente, a língua brasileira, né? A coisa mais... Era isso que eu ia dizer, a coisa mais nacional possível pra gente, né? Só que existe um detalhe que tem um gramático pesquisando a publicação do Marcos, que é assim... Ele tem, no corpus da língua portuguesa, se você pesquisar no corpus da língua portuguesa, há uma porção maior de correções gramaticais, empregos corretos, do que empregos informais em publicações de linguagem. E o Marcos diz que é a favor desse afrouxamento, dessa liberdade formal, que é a nossa versão brasileira. E esse professor pesquisador pegou todas as obras do Marcos e em nenhuma delas há qualquer momento em que há deslize do padrão. Ele usa o padrão de ponta a ponta, mas defende o uso da variedade informal. Aí ele fica, tem alguma coisa, alguma peça aqui fora do normal. Eu me lembro que houve uma entrevista em que o Marcos, muito irritado, falava assim, quem é você para estar me julgando? Faça uma pesquisa como eu fiz, lance um livro de 1000 páginas como eu lancei, para depois a gente poder ter igual... Aí o outro falou assim, mas não é possível que eles tenham zangado desse jeito. A gente tá falando de pesquisa, cara. Pesquisa foi feita para ser constatada e contestada. Mas uma coisa me chamou a atenção, quando nós o trouxemos aqui, aí promovemos uma discussão, porque ele veio lançar também a gramática, essa coisa, porque ele é um estudioso, né? Ele é um pesquisador. Ele conhece a fundo a língua portuguesa, né? E não apareceu nenhum gramático para debater com ele. Porque sustentar um debate com ele não é fácil. Não é fácil. Porque ele realmente tem um domínio muito grande. Mas me fala um pouquinho das variações linguísticas. Porque todo ano cai questão, não é nem, né? Sobre Nós isso. Temos um cardápio, né? Um catálogo de variações. Nós temos variações que são, inclusive, muito... Vou dizer até uma palavra muito forte, mas vou usar. Existem variações que são até lamentáveis no aspecto da realidade. Como é que é isso? Nós temos a variação que é chamada de astrática, uma variação cultural / social. Certo. Ela representa a nossa desigualdade. Ela é o retrato, é a nossa assinatura assumindo um documento de desigualdade. Por exemplo, uma vez eu vi uma pesquisa, Wellington, uma reportagem, que era assim, as pessoas na rua eram chamadas para uma sala aleatoriamente e eram vestidas diferentemente do que normalmente elas usam para se vestir. Por exemplo, você já ouviu falar em rico com cara de pobre, pobre com cara de rico? Você já ouviu falar isso, né? Nada mais preconceituoso, né? Aí eles pegaram essas pessoas, esses perfis. Uma pessoa que parecia ser rica, mas que era muito pobre, muito humilde, e botavam roupas muito chiques nessa pessoa. Quem era rico, mas não tinha cara de rico, eles botavam roupa muito humilde, bem simples. E deixavam as pessoas circulando sem poder falar nada, elas circulando. E você fazia anotações julgando o que você acha que a pessoa fazia da vida, qual era a condição financeira dela, só pelo aspecto visual. 90% de erro. Por quê? Porque é só imagem, é só casca. Mente. Não é aquilo que eu vejo que me fala sobre você, né? 90% de erro.
Depois eles fizeram uma outra pesquisa que era assim: ninguém se via, havia um pano aqui assim, uma divisória, e eu só te ouvia, eu não te via. Mas eu fazia perguntas já elaboradas antes, que eram perguntas muito abrangentes. Por exemplo, o que é a vida para você? O que é sucesso? Tal, tal, tal. Que era para permitir que a pessoa falasse. O que estava sendo analisado, além da resposta, o encadeamento das ideias e tal, era vocabulário, era a segurança para falar. Então tudo isso era muito analisado. Então, sem conhecer a pessoa, sem ver a pessoa, eu tinha que dizer mais ou menos o que eu achava que ela estudava, qual era o nível de escolaridade dela. 90% de acerto. Por quê? Porque a linguagem não mente. Quando você vê uma pessoa com um nível mínimo de escolaridade querendo falar difícil, fica engraçado, vira meme, vira piada. Por quê? Porque ele não consegue. Você vê vários memes na internet que não são motivo de orgulho pra gente, mas a galera usa como motivo de chacota. A pessoa que não fala bem quer falar difícil. Ela não consegue se comunicar e vira piada, vira meme mesmo, né? Eu me lembro de um vídeo que alguns alunos me mandaram que era assim: professor, eu quero aprender essa acentuação aí. Era um vídeo de um cara falando assim: então essa palavra ela tem acento porque ela é proparoxítrona. Então, tipo assim, a pessoa não conseguia porque não conhecia aquele vocábulo. Então, essa variação entre os níveis, essa dualidade registral entre o nível formal e o informal, é a nossa variação cultural, social, que, como eu disse, revela a nossa extrema desigualdade. Oportunidades que alguns têm e outros não de estudar. E que isso vem mudando, né? Com a tecnologia, esses recursos audiovisuais, uma aula que é disponibilizada gratuitamente no YouTube, por exemplo. Isso tem uma dimensão imensa, cara. Isso é incrível pra gente, porque o aluno ele tem acesso a bons professores, bons materiais, boas aulas hoje, gratuito, material gratuito. Hoje está à disposição, né? É bastante acessível, né? Mas o que os linguistas falam, incluindo aí o próprio Wagner, é que, vamos dizer, a língua, o grande objetivo da língua é possibilitar a comunicação entre as pessoas, né? Sim. E se nós formos observar, a nossa língua portuguesa também, ela se origina, não é do latim culto, Sim, é do latim vulgar. Quer dizer, de certo modo, é o povão né, que faz essa língua ela se renovar, ela ganhar novas roupagens, né? E ela não, vamos dizer, morrer, né? Mas aí eu te pergunto também, qual o papel das figuras de linguagem na compreensão de um texto, sobretudo se ele for poético? Porque eu observo que praticamente todo vestibular do Enem, como os vestibulares de um modo geral, eles trabalham as figuras de linguagem. Não é que o aluno seja obrigado a dominar todas, mas pelo menos as principais. É interessante, porque senão ele não vai compreender um texto poético, sobretudo. Exatamente. É a engrenagem principal da conotação, né? É o pilar que sustenta a conotação, basicamente, é essa possibilidade. Quando se fala em conotação sentido figurado, é exatamente essa referência, essa alusão às figuras de linguagem. Nós temos as básicas, que é importante conhecer para que eu consiga raciocinar, entender ali os caminhos, aquele viés mais poético literário. E aí o aluno ele costuma, por exemplo, levar para a prova sempre eufemismo, hipérbole, metonímia, catacrese e metáfora, né? Só que o que vem acontecendo nas provas é que eles estão avançando. Há uma borda que está sendo ultrapassada. Você pega, por exemplo, você vê hipálage. E o aluno tem... quer dizer que hipálage é isso aí? Entendeu? Então, assim, era um nome meio que intimidava o aluno, um nome meio esquisito, hipálage. Mas quando o professor explica, ele diz assim: é isso aí que é isso aí. Então ele entende que é possível, Ou né? seja, ele já conhecia, não sabia ele já usava, que a denominação... conhecia, e aquela nomenclatura era o que colocava ali meio que um obstáculo. E aí você tem que trazer, e é isso que eu acho, é você trazer o que seria só um rótulo, uma nomenclatura. Você tem que trazer na prática aqui para o que é a comunicação do aluno. Quem nunca falou, por exemplo, essa tua roupa é tão alegre? Essa roupa alegre é hipálage, é você atribuir uma característica a quem não, de fato, não tem aquela característica. Você diz assim: esse filme é muito preguiçoso, essa cadeira é preguiçosa, né? Então, atribuir essa característica é algo muito comum, é algo usual. A gente faz isso o tempo todo. Então, você tem essa pegada de trazer para o dia a dia essa dinâmica da realidade do aluno, essas figuras todas. Isso vai enriquecer demais não só o aspecto literário, mas cognitivo, né? Eu lembro de um livro, não sei, do Gabriel Garcia Marques, ele falando que o céu estava chorando. Ou seja, não precisa dizer que estava chovendo. Sim.
Quer dizer, ele criou uma imagem que vamos dizer, maravilhosa, não é? Maravilhosa. E, professor, você trouxe alguma questão sobre figuras de linguagem? Sim, trouxe aqui algumas coisas para a gente poder bater papo aqui. Vamos ver. Tá bom, então. Vamos ver aí essas questões, que é para o aluno perceber a aplicabilidade. E o que eu acho interessante também é que, vamos dizer, o Enem, ele é um vestibular diferenciado. Acabou-se aquela época em que o aluno precisava decorar os conceitos das figuras. Nada disso, você tem que compreender as figuras. Quando fala em hipérbole, né, professor? Sim. É o que? É o exagero, a metáfora de analogia subjetiva e por aí vai, né? Tem a questão aí, a nossa técnica aí, tem a questão para ser colocada aqui, mas as figuras são basicamente essas que você destacou, as mais exigidas, comuns, né? A metáfora, a antítese, catacrese, metonime, hipérbole, né? A ironia também eu vejo muito, a ironia sendo cobrada, né? Até porque é uma marca. Quando a gente fala, por exemplo, a gente fala sobre eufemismo, né? O eufemismo é essa suavização, mas ela vai além, ela dá 2 passos um pouco mais para frente. Foi colocada aí, tá certo? Essa questão, não é? Porque, por exemplo, quando a gente fala em eufemismo, a gente tem a ideia da suavização, mas há uma linha tênue entre eufemismo e ironia. Quando você, por exemplo, pensa que o eufemismo tem um papel de deixar mais nobre aquela informação que seria impactante, negativa, ela tende a suavizar, deixá-la mais nobre. Quando eu chego para alguém e dizer assim, olha, imagine chegar para falar que a mãe de um grande amigo seu faleceu. Você não vai chegar e dizer assim, olha, sua mãe bateu as botas. Esse bater as botas não é considerado eufemismo, não. Muita gente usa como exemplo, mas não é. Porque caminha mais para ironia. Caminha mais para o sarcasmo, para ironia. Então, esse cuidado. Dizer, por exemplo, que metonímia é a parte pelo todo. Isso não resolve mais. Exatamente. O aluno decora isso daí, que é a metonímia, parte pelo todo. E o que isso quer dizer? Não sei, só sei que eu vou procurar a parte pelo todo na alternativa. Pelo amor de Deus, né? Vamos ver aí, ó. Por não. O objetivo era discutir o papel da França e da Europa, de modo geral, sobre questões tecnológicas. Quando a gente fala em França e Europa, não é de fato a França, não é de fato a Europa. São os franceses, os europeus. Então, quando a gente pensa em França e Europa, no lugar de franceses e europeus, eu entendo aí o que é a tal da parte pelo todo. É aí que mora a ideia da parte pelo todo. Ou todo pela parte. Exato, porque quando eu penso, por exemplo, eu digo assim, eu preciso de braços para a lavoura. Eu não preciso de braços, eu preciso de trabalhadores. Tem uma parte de um poema que ele fala, eu estava no vagão de trem e pernas passavam à minha frente. Pernas brancas, pernas amarelas, pernas desnudas. Ali não são pernas passando, são pessoas. Isso é a parte pelo todo, né? Quando eu digo eu leio Camões, eu não leio Camões, eu leio a obra escrita por Camões. Olha aí a ideia do autor pela obra. Eu dirijo o meu Ford. Você não dirige o Ford, você dirige um carro da marca Ford. Edison ilumina a cidade. Não foi Thomas Edison que iluminou, foi a sua invenção. Então, o inventor pela invenção, o autor pela obra, o produto pela marca. E aqui ele diz, ao empregar França e Europa no lugar de franceses e europeus, ocorre um processo de figura de linguagem largamente empregado na comunicação cotidiana. Trata-se de metonímia. Aí a gente aproveita para falar daquelas ali, né? A hipálage, como eu havia mencionado, é quando eu dou característica ao que não tem aquela característica. Quando você diz assim, ó, eita, essa comida é forte. Não é a comida que é forte, é o efeito, talvez, que seja muito... Então, comida forte é a hipálage, muito mais comum do que a gente imagina. Paronomásia é a ocorrência de palavras parônimas, aí já cai lá em outro conteúdo, que é a significação das palavras, né? Você tem, por exemplo, emigrar, imigrar, delação, dilação, soar com O, suar com U. São palavras parônimas, porque elas são quase que equivalentes sonoramente e graficamente. Ocorre a paronomásia. E a antonomásia é muito legal. A antonomásia é quando você faz o emprego de um codinome, um nome substituto para alguém. Porque quando é lugar é perífrase. E aqui, quando é pessoa, é antonomásia. Rainha dos baixinhos, rei do futebol. O poeta dos escravos. Poeta dos escravos, Castro Alves. Então, quando você faz essa relação para nomes de pessoas, antonomásia. Quando é para lugar, Cidade Verde, Teresina, Cidade Maravilhosa, Cidade de Luz, Paris. Aí você tem a perífrase. E cuidado, porque já houve enunciado, comando de questão do Enem, a diferença entre perífrase e perífrase verbal. Perífrase verbal é a locução verbal, o tempo verbal composto. Perífrase é que é a figura de linguagem que eu acabei de mencionar. Maravilha, então. Então dá para os nossos alunos, né, nossos estudantes, perceberem a importância
né, de saber pelo menos as principais figuras de linguagem. Se você pega, como eu já destaquei, um texto poético, porque geralmente, professor, se fala, os alunos confessam que sentem muita dificuldade em entender o texto poético. Sim. É diferente do texto em prosa, né? Porque o texto poético, além dele ter uma linguagem sucinta, ele é muito sucinto, né? O poeta tenta dizer o máximo de coisa com o mínimo de palavras, ele se utiliza também dessa linguagem metafórica. Sim. Então nós estávamos falando aí do eufemismo, tem aquele poema do Manuel Bandeira, Consoada, no qual ele inicia o poema dizendo: quando a indesejada da gente chegar, quer dizer, a coisa é uma outra história, é um outro nível. Se o aluno não perceber que ele está fazendo uso de uma figura, tá certo, de um eufemismo, ele acaba perdendo a questão. Porque a literatura é muito maravilhosa, né? É o que nos move. Eu, por exemplo, você falou em Gabriel Garcia Marques, em um momento no livro do Memórias, né? Ele diz assim: cada polegar do corpo dela tinha fragrância de montanha. Cara, estar acima, alguns degraus do ser humano comum, né, cara? O poeta é alguém porque ele trabalha sobre-humano. Nesse aspecto, ele parece um pouco matemático, com imagens, né? Sim. Então a imagem são poetas muito visuais, né? Muito visuais, né? Muito mesmo. Agora, professor, geralmente eu percebo que o aluno também faz uma confusão danada entre figuras de linguagem e funções da linguagem, né? Bom, as funções da linguagem, na verdade, elas são intenções. A partir do momento, por exemplo, que eu me comunico, eu tenho ali alguma intenção. Eu, quando quero convencer alguém a fazer alguma coisa, isso é uma intenção, tem uma função, que é a conativa, com as suas particularidades. Quando eu quero só desabafar, né? Eu quero só desabafar. Eu quero um texto com um tom confessional, autobiográfico, função emotiva. Quando eu quero, por exemplo, explicar sobre alguma coisa, eu tenho a função referencial, informar sobre um tema. Se eu quero, por exemplo, testar a nossa comunicação, eu ligo para o Wellington, começo a contar uma história para ele. Wellington, eu quero te contar aqui uma ideia que eu tive para um livro. Eu começo a contar o enredo para ele aqui, ele está em silêncio do outro lado, só ouvindo. Chega um momento em que esse tempo todo em silêncio me desperta ali a possibilidade dele nem estar mais me ouvindo. Aí eu, alô? Esse alô é um teste, não precisa ser pergunta. Esse teste é a função fática. E a mais cobrada de todas é a metalinguística. O que é a função metalinguística? A metalinguagem é o código, língua portuguesa, trabalhando para o próprio código. Explicando o próprio código. Quando o exemplo mais tradicional é o dicionário. Você abre o dicionário, você tem palavras da língua portuguesa explicando palavras e expressões da língua portuguesa. Mas ela vai muito além. Aí é que tá. O Enem chega e diz: olha, vamos olhar além, vamos explorar um pouco mais esse horizonte. Aí você, por exemplo, encontra um poema do Manuel de Barros que diz assim: fazer poema é falar sobretudo sobre nada. Ou seja, não tem obrigação nenhuma. O cara escreveu um poema ensinando como se faz um poema. Então você diz, cara, é isso. Só que é interessante, quando ele fala sobre nada, não é também o nada. Ou seja, é falar sobre os cotidianos, as coisas banais. Obrigação. As coisas banais, as coisas que são tidas pelo mercado, por exemplo, como inúteis, como insignificantes. Toda a poética dele é centrada nisso daí. O apanhador de desperdícios, né? Dou valor às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Gosto mais da velocidade das tartarugas do que da dos mísseis. É muito massa. Olha, uma leitura agradabilíssima, Manuel de Barros. Quem não leu está perdendo tempo. E é interessante, o poeta, para se firmar, não só o poeta, mas o prosador, o escritor, de um modo geral, ele tem que quebrar a língua portuguesa e reinventar. É isso também que fez o Guimarães Rosa, né? Se você pegar o Guimarães Rosa, daí a dificuldade em se ler o Guimarães Rosa... Entrar numa mata fechada. Os leitores estão acostumados a um certo padrão de linguagem, não é? Quando se deparam com esses inovadores da língua, aí é um impacto muito grande, né? Você tem que ir jogando o jogo dele, né? Eu vou muito longe não, cara. Você pega Ojé de Carvalho, ele quando ele mudou aquela sequência, né? Não foi ele. A ideia de ser melhor assimilada à obra naquela sequência do primeiro parágrafo com o terceiro, o segundo com o quarto, aquilo já foi um baque. Ali é o rio subterrâneo. Ele quebra a linearidade narrativa, né? Isso cria um estranhamento para o leitor. Eu acho que esse estranhamento é que é interessante. Mas você estava falando de dicionário, não sei se você conhece esse conceito de dicionário, que eu acho o maior barato, que diz assim: dicionário, livro sem enredo nem personagens, que serve para mostrar a extensão da nossa ignorância. Eita, show, hein? É exatamente isso.
Cara, isso é sensacional, não é? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ó, você tem uma das figuras, falando de figura de linguagem, você tem a sinestesia. Sinestesia é a mistura dos sentidos, né? Você tem ali, por exemplo, visão, audição, paladar, olfato e tato. Quando você tem essa capacidade de dizer assim, o Wellington tem a voz doce. Quando eu digo que o Wellington tem a voz doce, aí eu penso, cara, mas a voz eu consigo captar pela audição. Como é que doce, que é uma característica degustativa, e eu consigo fazer essa assimilação? É porque a conotação te permite tudo, cara. É isso tudo daí. É possível na conotação. Isso daí. Tudo né? é possível. Essa característica do doce, eu vi uma vez dizendo que a característica do doce é porque a primeira sensação degustativa que nós temos em vida é o adocicado do leite materno. E é por isso que durante a vida inteira a gente faz essa associação do doce com alguma coisa afetuosa, alguma coisa de carinho, proteção, né? Exatamente. Ô, professor, você trouxe alguma coisa sobre funções da linguagem? Olha só aí, essa maravilha. E aproveitando para falar até do que seria a hipercorreção. A hipercorreção, ele vai explicar aqui, é a linguagem ultraformal. Aí é você querer atingir uma camada quase que inacessível para a maior parte da população. É saber que a comunicação não vai fluir se você optar pela hipercorreção, né? Ou seja, é ser parnasiano. É ser parnasiano, pronto, disse tudo. É ser parnasiano, é encontrar no seu ofício o ofício do ourives. É querer que isso aqui seja uma peça, uma joia, né? Olha lá, o que é hipercorreção? A hipercorreção é um fenômeno de linguagem muito comum entre pessoas que se deram conta da existência de outro falar muito mais prestigiado que o seu. Essas pessoas também desejam ser usuárias dessa forma prestigiada, do falar mais correto. Para tal, esforçam-se em corrigir sua fala e acabam incorrendo no erro de corrigi-la demasiadamente. Já pensou? Que missão, meu amigo. Tô fora. Eu quero me comunicar. Olha, eu sempre digo para os meus alunos, falar bonito não é falar difícil. Falar bonito é falar e ser entendido, cara. É você saber transitar entre níveis diferentes de linguagem. Eu me lembro que eu fui uma vez dar uma palestra na maçonaria. Era uma palestra para a Ordem de Molay. Se você não sabe, a Ordem de Molay é para os filhos de maçons, sobrinhos, até completarem 21 anos. Depois de 21 anos é que eles passam a ser maçons. E então era uma garotada, era uma galera jovem, e eu preparei toda uma palestra sobre o novo acordo ortográfico, né? Com tirinhas, personagens e tal. Eu digo, vai ser massa demais. Cheguei lá. O menino que tinha me convidado, ele chegou pra mim e falou assim, professor, os maçons já estão no auditório. Eu falei assim, tá, mas a palestra pra vocês vai ser onde? Não, a palestra não é pra Ordem de Molay, é pros maçons. Eu digo, aí você me quebra. Tudo. Aí você me quebra. Por quê, professor? Rapaz, cara, não faz sentido, a minha linguagem vai ter que mudar totalmente. Aí disse, e aí, o que a gente faz? Eu digo, esqueça slide, não vai ter slide, vai ser só aqui. Mudei 100% da palestra. Então você tem que adequar a língua ao ambiente, né? Ou seja, eles te convidaram para ir à praia, quando chegou lá eles queriam que fosse uma festa de formatura. É isso mesmo. E aqui, então, olhando para a questão, ele vai perguntar que função nós temos aí, né? E a intenção aqui foi usar a língua portuguesa para explicar sobre a própria língua portuguesa. Gabarito aí, a função é metalinguística. Tem as alternativas? Temos as alternativas no slide seguinte. Coloque aí. Olha aí. No texto, função da linguagem que predomina é a função. Bom, referencial é a da informação. Muitos alunos confundem aí. A função referencial, ela tem um referente, que é o tema, é aquele texto que informa. Mas se o tema for a língua portuguesa, deixa de ser referencial e vira metalinguística, letra C. O legal é que muitas funções se misturam, né? A gente fala em predominância de uma, mas isso é meio confuso, porque o que você tem que falar é da presença de mais de uma função. A predominância é muito subjetivo. A presença de mais de uma. Tem aquele poema do Cinécio que é assim: eu sem você viveria sim, mas seria eu sem mim. Ele fala dele próprio ali, função emotiva. E essa rima não caiu do céu, não. Ele batalhou por ela. Você tem ali também a poética, de mãos dadas. Emotivo poético. Isso acontece muito na poesia, não, Wellington? Exatamente. Você pega a segunda fase da geração romântica, o ultrarromantismo, os poetas falavam muito dos seus próprios sentimentos, mas eles valorizavam aquilo, não falavam de qualquer jeito. Então você pega ali um misto de poética e emotiva. E não só no ultrarromantismo, mas, por exemplo, você diz assim:
Eu tenho o coração maior que o mundo, e tu, formosa amada, bem o sabes, um coração e basta, onde tu mesma cabes. O cara tem um coração do tamanho do mundo, mas é só pra mulher que ele ama. Que é o nosso caso. Então ali... E aí tem uma grande hipérbole, né? Sim, eu tenho um coração maior que o mundo. Um coração maior do que o mundo. É como o Manuel de Barros diz, meu quintal é maior do que o mundo. É. Né? Então literatura é isso, é sentir a literatura, é perceber a aplicação dela no dia a dia, acreditando e enxergando que tudo é literatura. E não é só aquela aula mecânica de funções que você vai lá e diz... Não, é sentir, é perceber que você também produz literatura, né? Ou seja, e para se dar bem, é importante que você tenha um hábito da leitura. E além do hábito da leitura, que você seja capaz de decodificar, de interpretar o texto lido. Esse é o grande problema do alunado brasileiro leitor, hoje. Né? Não só piauiense, mas brasileiro de um modo geral. O que é que está pegando na educação brasileira? E está levando a nossa educação a ficar nas piores posições no ranking mundial. É interpretação e matemática. É isso que está pegando. As bases. Por isso que o SAEB explora justamente essas duas habilidades, não é? Que nós estamos perdendo e que nós temos que reforçar isso daí. Eu não sei se você é dessa época, mas na minha época nós fazíamos leitura em sala de aula. Sim. Quer dizer, essa coisa foi abolida. Eu não entendo por que foi abolida. Porque a linguagem, ela não é só a palavra escrita, ela é também o quê? A sonoridade. Como é que você vai educar os teus ouvidos sem a leitura? Sim. E uma coisa que eu observo, né, que o aluno, às vezes, ele chega até mesmo no ensino superior sem saber ler corretamente. Com certeza. Naquele nível que ele se encontra. Ele fica lendo ainda pausadamente, como se fosse o aluno do quinto ano. Nada disso, você já está no ensino superior. Porque nós fomos deixando alguns hábitos. Eu pergunto a você, como é que se aprende, por exemplo, ortografia? Nós tínhamos o ditado antigamente, Sim, não era? Era. O ditado não existe e mais hoje. O ditado hoje. relâmpago, me lembro. Terminar de escrever a palavra, a professora já estava apagando. Eu digo, pelo amor de Deus, eu vou infartar. Isso era pretensão ou era retenção, meu Deus? Cara, a leitura, né? Leitura. Você aprende a escrever. Vamos lá. Por que leitura? Se existem as regras ortográficas. Porque nem todas as palavras se encaixam nas regras. Vamos lá. A palavra osso é escrita com SS, porque está entre vogais com este som. Sa, se, si, so, su. Ah, aprendi. Osso, essa, isso, legal. E fácil. Por que fácil está entre vogais, o som é o mesmo e agora é C. Né? Você pega casa. Casa é escrito com um S, porque o som mudou. Está entre vogais, mas o som agora é som de Z. Beleza? Casa, asa, maravilha. E por que azar está entre as mesmas vogais, o som é o mesmo e agora é Z? Então, meu irmão, valer. Falou isso, professor, por quê? Eu digo, leia, meu amigo. Ou seja, além das regras, tem uma coisa que piora tudo, que são as exceções. Com certeza. E coisa que a língua portuguesa gosta de exceção. De exceção. Olha, a primeira reunião do CPLP, Comunidade dos Pais de Língua Portuguesa, foi em 1986, no Rio de Janeiro, para tratar deste atual acordo que até hoje a gente tenta ensinar para os meninos. Empregos de hífen, abandonos de alguns sinais, alterações que realmente são necessárias. Mas é preciso ter bom senso. É preciso ter bom senso. Não dá para a gente chegar com um emaranhado de regras e alterações para o nosso aluno, não. É preciso ter bom senso, pensar na aplicabilidade da coisa. Não é assim por imposição. Eu me lembro que no ensino infantil, uma das maneiras de punir o aluno é fazer o aluno conjugar verbo, beirando a exaustão, a doer a mão. Se o aluno encara aquilo como punição, nunca ele vai ver prazer naquilo. É isso daí. Ainda hoje, adultos vão ter aula comigo e são extremamente traumatizados com o estudo do verbo. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, o verbo é nosso parceiro, não é vilão, não. Exatamente. Da mesma forma, pais e mães que durante as férias, existem caminhos diferentes para você conseguir isso. Durante as férias eu me lembro que existia uma cultura que era assim: você tem que ler pelo menos 2 livros. Os pais impondo, você tem que ler esses 2 livros aqui e ao final das férias você vai me dizer como foi a história. Cara, é válida a ideia da leitura como a importância, a valorização da leitura em casa. Mas como punição, não acho que seja o melhor caminho, né? Ler junto com a criança talvez fosse a melhor opção. E esse hábito se cria lá desde o berço, né? Com certeza. Ou seja, mesmo o bebezinho, se você lê, você já está, vamos dizer, passando as informações, já está
vendo essa coisa da sonoridade das palavras. E eu gostaria de relembrar agora uma frase atribuída ao Ziraldo. E eu ouvi ele falando isso. Nós o perdemos agora recentemente, né? Mas participando da Bienal do Livro de São Paulo, o Ziraldo disse uma coisa que me encucou na hora. Ler é mais importante do que estudar. Então, quando ele disse isso, eu digo, pelo amor de Deus, ele hoje está hiperbólico. Mas depois você vai matutar, vai refletir e chega à constatação de que ele tem razão. Ou seja, se o aluno lê, ele vai se dar bem nas outras matérias, não só na redação, na prova, nas questões de língua portuguesa, mas também na compreensão das questões de matemática, de física, de biologia, porque o Enem é um vestibular diferenciado. Acabou essa ideia da decoreba, do ensino conteudístico, e vamos trabalhar o quê? A interdisciplinaridade. De tal modo que não a questão lá de biologia, eu me deparo com o verso de Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Quer dizer, isso funde a cabeça do aluno se ele não estiver preparado. Ele diz, mas é Augusto dos Anjos, ele é estudar lá no pré-modernismo. O que é que está fazendo aqui na parte de biologia? Mas o conteúdo do poema remete a elementos da biologia e da química. E então o aluno tem que compreender isso. Imagine o quanto é rica uma aula que o professor tem essa sagacidade de levar. O professor de biologia chega e hoje nós vamos trabalhar Augusto dos Anjos. Já pensou? Isso é maravilhoso, cara. Olha o estranhamento. Mas, professor, que é isso? Que loucura é essa? Ele e ia o bom do recitando Enem, o poema. Já essa pensou? mudança. É sensacional. É. Por falar nesse diferencial do vestibular do Enem, você também gosta de filme e tem um filme aí para sugerir, não é? É. Quando a gente fala em filme, essa arte, ela é atemporal, tá? Por que eu estou começando logo dizendo isso? Porque eu tenho alguns amigos que dizem assim, todas as sugestões do Neto de livros são de autores que já morreram e de filmes são filmes antigos. Ele, cara... Aí a Soraya entra e diz assim, ei, e as músicas que eu sugiro são de pessoas, muitas já morreram também. Eu digo, cara, a gente consome o que é atemporal. É atemporal. E a outra coisa, a pessoa fala, eu gosto de filme, aí você sugere um filme preto e branco, eu não gosto, eu não quero. O que é que cor tem a ver com a qualidade do filme, pelo amor de Deus? E o charme do preto e branco também. Eu mesmo assisti ontem, e quando eu pego uma série, esse é o problema, que eu quero dar conta da série. Você fica refém daquilo, se escraviza no bom sentido. Eram 10 episódios, né? E eu sugiro aqui, é preto e branco, que é replay. Então é um filmaço, tá certo? Ambientado ali na Itália, em Roma, em Veneza, não é? Numa parte também dos Estados Unidos, Nova York, não é? Mas vamos pedir a nossa técnica aí que coloque o cartaz do filme, né? Olha aí, da Judy Foster e Liam Neeson. Cara, esse filme é muito bom. Esse filme me impactou muito quando o vi a primeira vez. É a história de uma criança. Esta mulher é mãe de uma criança e ela, por alguma razão, passou por um trauma na cidade e se escondeu na floresta. Ela vive numa choupana na floresta, só ela e a filha. E aí, caçadores, não ali na floresta, durante uma caça e tal, encontraram a choupana, foram lá, estava ela e a criança, estavam as duas. E ela passou por esse trauma, acho que despertou nela uma paralisia, acho que ela teve um derrame, uma coisa assim. Então, isso prejudicava a fala dela, porque ela tinha essa deficiência no aspecto fonético, né? O aparelho fonador dela tinha essa deficiência. E a criança, que não conhecia outra realidade, nascida e criada apenas neste ambiente e convivendo apenas com ela, representa o quê? A ideia do mito da caverna. Você faz uma alusão ao mito da caverna. A criança falava igual a mãe. Olha aí. Com a deficiência que não tinha. Ela falava, ela pronunciava as palavras com esta mesma deficiência, sem ter essa deficiência física, fonética, né? E aí os caçadores encontram e fazem com que essa criança saia desse ambiente e vá viver na cidade. Julgaram que seria melhor para a criança e tudo mais. E aí, posso dar spoiler, né? Não vê não. Quando eles vão para o julgamento, a criança, no julgamento, em silêncio o tempo todo, porque é menor, né? E a mãe, ela querendo se expressar e não conseguia. Os advogados muito habilidosos de retórica já estavam quase ganhando a causa. A criança teria que ser mandada para um orfanato na cidade, uma coisa assim. Aí a criança, cara,
começa a falar. E aí, quando ela começa a falar, eu não vou dizer que o que ela fala, mas quando ela começa a falar com a deficiência, depois a deficiência acaba, e ela mostra que ela tá fazendo aquilo para não constranger a mãe. Cara, que filmaço. É muito comovedor a isso alusão daí. ao mito da caverna. Cara, Que filmaço. loucura. Mestre, Filmaço. pena a gente já tá aí encerrando o nosso Enemcast, não é? Mas tem mais uma imagem aí, não sei se você tomou conhecimento, com certeza deve ter tomado, que pela primeira vez o indígena se torna membro da Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis, Isso aí, não é? cara. Que é o Ailton Krenak. Coloca aí, olha ele aí, tá certo? Isso é uma Imortal, conquista, né, né? cara? É uma vitória pra gente. isso aí. Ailton Krenak é o primeiro indígena a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Como é que você viu essa Cara, esse poeta, posse esse dele? cara, ele tem uma campanha, uma luta muito grande socioambiental, né? E ele é um poeta que tem a sua dimensão, a sua grandeza, né? Em relação à arte mesmo. E é muito merecedor, cara. Assim, eu pouco conheço dos livros dele, das suas produções, mas o pouco que vi, me parece aquela frase que, se não me engano, foi até o Roger Hill que falou, que ele diz assim, que pra conhecer o sabor da carne do boi, um bife basta, não precisa comer o boi todo, né? Então é de uma qualidade realmente muito... que se sente, é muito palpável a qualidade da produção dele. E existem várias produções. Eu tenho uma amiga que é doutora, a Luciana. Ela é artista de rua e ela é doutora em todas essas pesquisas que levam, né, para essas variações, tanto indígena quanto de influência africana. É um negócio fantástico, cara. É isso, literatura é isso. Ou seja, a Academia Brasileira tinha essa dívida, né, com os indígenas Sim. brasileiros. E uma das primeiras coisas que ele falou ao tomar posse foi justamente que quer levar esses dialetos indígenas para dentro da ABL, não é? Isso aí. Ou seja, a própria educação brasileira tem que se voltar para isso também, não é? Ou seja, muitos indígenas hoje estão lançando o seu livro, estão produzindo os seus livros e estão circulando pelo Brasil. Se nós tivéssemos mais humildade e passássemos a estudar mais a cultura indígena, e Darcy Ribeiro é um bom exemplo, que ele conviveu com os indígenas durante 10 anos e publicou obras sensacionais, eu acho que o Brasil, tá certo, seria hoje com toda certeza. Meu brother, só agradecer Cara, a você. eu que agradeço, cara. Tá entendendo? Sempre. Por mais Cara, essa participação sua nas nossas atividades. Eu agradeço demais, meu irmão. E voltaremos daqui a 15 dias com mais o Enemcast. Espero que vocês tenham gostado. Bora estudar?